Olá, o meu nome é Susana, eu estou a trabalhar na recepção do podcast Todo Boa. Por favor, subscrevam o canal, deixem um like aqui neste vídeo e ativem o sininho das notificações. Até já! Bem-vindos a Todo Boa Podcast. Hoje tenho aqui à minha frente Su Marcelino. É verdade. Olha, eu costumo começar o podcast a falar sobre qualquer coisa. Eu devo-te dizer que gosto muito do teu carro. Sabes que eu ando com a panca de... O teu carro ainda não chega aí. Mas eu ando... já ouviste falar numa coisa chamada ratões? Não. São carros antigos que não são restaurados. Ou seja, as pessoas andam com o carro na rua em mau estado. E eu ando com um desejo... ainda tem ferrugem. O teu não, o teu está... Já tem um bocadinho, já tem um bocadinho. Então já é um ratãozito. Já começa a Já é um ratito. E nós andamos com isso. Eu gosto muito desse tipo de carros assim antigos, que eu acho que mostram a personalidade de uma mulher. Não sei explicar bem porquê. Há uns tempos eu sonhei que, por exemplo, que elas um dia chegavam ao pé de mim de Dodge Charger, aqueles carros americanos, aqueles carros antiguíssimos. Eu achei que, não sei, o sonho foi fantástico, porque, não sei, acho que um carro antigo... Precisamos de um carro? Não, vocês chegaram, era giro. Olha, uma grande ideia. Uma grande ideia. E depois tenho aqui uma vizinha que tem um talento imenso para ser fotografada, mas também tem um fotógrafo bom, que ajuda muito. No caso até são dois. Vem a dobrar, não é? Sim, vem dose dupla. Vem a dobrar. Olha, muito obrigado por aceitares vir ao podcast. Obrigada eu pelo convite. Nós temos aqui um quadro que é o convidado anterior faz uma pergunta ao convidado novo e depois vai pensando numa pergunta para fazer ao próximo convidado. Mas é mais para o fim, está bem? E a convidada anterior deixa-te esta pergunta. Para o próximo entrevistada que estiver aqui no mesmo lugar que eu, se tivesse a possibilidade de mudar alguma coisa no passado, mudaria? Se mudaria, o porquê, se não, o porquê também. Ok. Boa pergunta. A primeira tendência, se calhar, seria dizer que mudaria muita coisa, mas tendo em conta todo o percurso que tenho feito até hoje, não faria sentido mudar, porque é isso que me faz estar exatamente como eu estou hoje, no lugar que eu estou hoje e com a perspectiva daquilo que eu quero para o futuro. Portanto, de facto, eu não mudaria nada. Apesar de todas essas coisas me terem trazido algumas dores de crescimento, não é? Que é normal. Foram essas coisas também que me permitiram crescer. Portanto, faz todo o sentido que elas façam parte da minha história e que estejam comigo. E não mudaria absolutamente nada. Eu já mudaria quase tudo. Eu concordo com o que estás a dizer. Acho que aprendemos com o percurso da nossa vida, nós aprendemos muito. Mas há dores que nós não precisamos passar. É verdade. Percebes? É verdade. Porque há coisas que nos marcam e que nos deixam até morrer. Vai-nos levar para toda a vida. Todas elas têm consequências, não é? Todas as coisas pelas quais nós vamos passando têm consequências e, de alguma forma, no momento nós podemos até não saber reagir da melhor maneira, talvez porque também não tenhamos maturidade ainda para saber lidar com elas, mas também elas te trazem aprendizagens, se calhar, para tu saberes lidar com outras coisas que possam acontecer semelhantes no futuro. Portanto, é claro que se nos trazem sofrimento e não precisaríamos disso para nós, poderíamos evitá-lo, mas também são fruto de escolhas que se calhar nós fizemos, algumas diretas, outras indiretas, mas acabam sempre por ser uma consequência de escolhas e de situações pelas quais se calhar nós tínhamos que passar para hoje estarmos como estamos. Sim. És uma pessoa de fé? Sou uma pessoa de fé, não sou uma pessoa praticante. Sou uma pessoa de fé não católica, não és devota? Não sou devota. Acredito que existe qualquer coisa, um ser espiritual, um universo, uma coisa que nós não sabemos, mas que não vemos, mas que sentimos. E nesse sentido, sim, sou crente. Ok. Tu és de onde?
E agora a minha claque dá um malaguês. Pois, sabes o quê? Nós há bocado eu estava-lhe a perguntar, porque estava curioso, tentar perceber, e depois começaram a dizer assim, não guarda para podcast. Eu guardei isso. Eu guardei. Eu sou de Almalaguês, que é uma aldeia, faz parte de Coimbra, uma das maiores aldeias da cidade de Coimbra. Cuidado aqui, bate-me um orgulho. E portanto vim aqui parar. De forma indireta, né? Através do Nelson, que nem sequer sabia onde é que ficava o Mortete no mapa. Pois. Olha, e devo-te dizer uma coisa, a minha mãe, por curiosidade, não sei se isto é curioso para ti, mas para o Nelson se calhar é. Sabes que no tempo do meu avô, quando houve a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, sabes para onde é que eles iam? Para a Lapa, porque a Lapa não existia no mapa. Portanto, podiam fugir para a Lapa. Sabes onde é que é a Lapa? Não sei. A Lapa é aqui encostado, não é? Podiam fugir para a Lapa, que não existia no mapa. Portanto, estás perto de um sítio que se houver algum azar, vamos para a Lapa. Se calhar. Quer dizer, agora meteste no podcast e tu vais para a Lapa. Não vai nada. Só nós é que sabemos onde é que é a Lapa. Desculpa, continua. Não, mas pronto, Almalaguês é uma aldeia pacata. Tem muitas pessoas jovens. Eu cresci, vivi lá a minha vida toda praticamente, tirando umas fases da vida em que não estive cá. Mas onde? Eu estive no meu último ano da faculdade. Eu quis ir fazer Erasmus, então fiquei um ano fora de Portugal, andei por aí a vadiar, a estudar, mais ou menos. E depois, quando regressei a Portugal, comecei logo a trabalhar, mas fiquei no Porto, depois fui para Lisboa, passei uns tempos assim fora. Depois voltei para Coimbra, fiquei em Almalaguês. Entretanto, eu tinha que fazer muitas viagens de noite, precisava de um sítio, porque o caminho para Almalaguês tem muitas curvas, ainda não havia autoestrada. Já. Fixe. Já. Esse carro está connosco, com a família, claro, dos meus pais, né? Desde 95, eu acho. Eu acho que eles compraram-no na altura novo. Portanto, ele já está connosco, tem quase tantos anos como eu. Giro. Quase. Aquele carro vai valer uma fortuna, daqui a uns anos vai valer uma fortuna. Tenho-te a dizer que eu já fui muito gozada pelo meu carro. Não percebo porquê, aquele carro nunca te vai deixar a pé. Nunca me deixou a pé. Nunca vai. Aliás, minto. Ele deixou-me a pé 2 vezes, mas Falta de combustível. com certeza. Sim, Mas isso foi responsabilidade minha, não foi culpa Mas dele. aquele carro nunca te vai deixar a pé. Nunca me deixou a pé. E olha que ele já está comigo há uns bons anos. Pois. Portanto, eu estimo muito, não estimo nada. Estimo muito tê-lo comigo, mas não estimo. De verdade que não estimo. Devia estimá-lo um bocadinho mais, mas eu sou um bocado descuidada com isso. Ele só vai à inspeção, vai de vez em quando à oficina uma vez por ano, se for. Pronto. De resto ele também não me dá problemas, por Não, isso. aquele carro nunca. Ele nem precisava ir à oficina uma vez por ano. Este ano ainda não foi. Desde o ano não vai, desde o ano passado. Portanto, já foi à inspeção, passou na inspeção e normalmente eu só levo à oficina antes da inspeção só para ver se está tudo ok. Como ele, este ano quase, né, eu estou a trabalhar em casa, portanto, como ele quase não andou, pensei, se ele secar também não precisa de ir à oficina. Vou-te dar uma dica, já trabalhei numa oficina. É uma ideia ir à oficina antes da inspeção. Sim, também já tive essa experiência 2 uma vezes, porque levei-o para a oficina. Foi à inspeção, chumbou e depois tive que ir outra vez à oficina. Portanto, valeu-me 2 vezes. A partir daí. Porque não, imagina, tu vais à inspeção mais. e chumba-te com 2 apontamentos. Só vão reparar aqueles 2 apontamentos. Tu vais à oficina, eles reparam o teu carro todo. Sim. E deixa lá o valor, no caso do meu, deixa lá o valor dele e mais um bocado. Exatamente, aí está. Então, em Almalaguês, como é que é a vida de uma criança em Almalaguês? Porque eu conheço a vida aqui, em Almalaguês. Não deve ser muito, acredito que não deva ser muito diferente. Eu tive uma infância muito, de certa forma, muito feliz, porque nós éramos muita malta nova, portanto, na altura existiam imensos miúdos, todos praticamente da mesma idade. Depois eu também tenho um irmão em que não chega a ter 2 anos de diferença, portanto aquilo acabava por se aglomerar ali malta toda e era uma infância... Era uma infância feliz. Nós brincávamos na rua, nós
Mas escreviam saíamos, com giz no portão? escrevíamos com giz no portão. Aliás, a É uma minha coisa em casa, comum. a minha casa, a casa dos meus pais, era uma casa antiga, Sim. antes de nós reconstruirmos a casa. E o portão, que era um portão daqueles portões antigos, tinha uma chapa de Sim. metal. E nós trazíamos os giz da escola e íamos para lá fazer de conta que dávamos aulas. Na rua da minha casa praticamente não passam carros, na altura ainda menos, porque Sim, sim. não havia, só há terras que as pessoas vão cultivo. E portanto concentrávamos ali um monte de malta nova e brincávamos com giz nos portões, ralhávamos, os vizinhos ralhavam connosco É giro. por causa de nós riscarmos os portões, as paredes, as escadas, tudo. Riscávamos a estrada para jogar à macaca. Pois. E eu acho que isso falta hoje, sabes? Falta. Eu acho que isso falta hoje. As Falta. crianças hoje não sabem. Era um convívio diferente. É óbvio que à medida que o tempo vai passando, também as coisas e as tradições ou aquilo que seriam perspectivas são diferentes, não é? Mas acabava por ser uma infância mais dinâmica, com mais convívio, com mais social. Tínhamos mais, pelo menos a sensação que me dá comparativamente aos miúdos de agora, não é? É que em termos de sociabilidade é diferente. E nós temos muita facilidade tínhamos muita facilidade em conseguir meter conversa com pessoas à vontade, sem problemas, até meio desbocados às vezes. E hoje já é um bocadinho mais difícil disso acontecer com os miúdos de agora. É porque as redes sociais eu acho que vieram aproximar de uma certa forma as pessoas e afastar de outras. Tem coisas boas e tem tem coisas coisas más. menos boas, sim. Sim. Os perigos que existem hoje também são diferentes dos perigos que existiam antigamente, não é? Sim. Hoje nós temos, se calhar, problemas com as redes sociais, com a internet, todos os perigos que Exposição. a internet traz. Eu lembro-me de ser miúda, e as pessoas mais velhas dizem: tenham cuidado com andar em uma carrinha branca a levar miúdos, a levar meninos. Aqui também diziam isso. Portanto, eram coisas completamente diferentes, né? Estamos a falar, se calhar, de uma diferença de tempo de 20 anos, talvez, Sim, por aí. sim. E muda muita coisa. Muda-se. Eu costumo dizer, eu não sei se o Nelson partilha da minha opinião, a nossa geração não era para estar viva. Porquê? Quando eu há pouco tempo, nós andámos numa fase que andávamos com o vício de andar de bicicleta todos os domingos. Então fomos ali para os Pinhais e havia assim já de um precipício, descida. E eu pensei assim, eu com a idade do Léo já tinha experimentado isto. Eles não têm essa curiosidade, por exemplo. Sim. Porque nós fazíamos coisas que não sei, que não era para estarmos vivos. As loucuras que nós É fazíamos. verdade. Acredito que vocês também, não é? Nós Era, não subíamos era? às árvores, fazíamos havia o meu avô tinha uma terra e tinha imensas esperas, daquelas esperas pequenininhas. Sim, Eu não sim, sei se existem aqui porque eu nunca vi. E nós subíamos às árvores para ir apanhar dessas esperas, porque elas eram bem pequenininhas. Mas não estamos a falar de pereiras grandes. Exatamente, sim. E hoje em dia os miúdos, mas também temos que ter esta noção de que hoje em dia os próprios pais também já não dão essa liberdade aos miúdos, porque têm medo que eles caiam e se também é arranhem, uma verdade. que caiam e partam um braço, ou se magoem, ou isto ou aquilo, Também não é é? verdade. Ou seja, também há aqui uma super proteção, não é? Os meus pais, nós tínhamos, se possível fosse de manhã, só chegávamos a casa à noite. Sim. Depois, à noite, claro, tínhamos um presente, porque, quer dizer, passámos o dia todo fora de casa. E depois eles também ficam preocupados, mas era diferente. Não são gerações completamente diferentes. É isso. Tu depois, eu não sei, corriges-me se tu tiraste formação em? A comunicação. Boa. Comunicação organizacional. Giro. O que é comunicação organizacional? Sim, basicamente é uma espécie de comunicação empresarial, mas direcionada para marketing, relações públicas, publicidade. Na altura, quando terminei o curso, ainda estive um ano a exercer na área de organização de eventos, mas foi cerca de um ano, mais ou menos. E era uma coisa... E estava, na altura, eu trabalhava com o meu ex-namorado. Nós também não soubemos lidar não tivemos maturidade suficiente também para saber lidar
com o facto de viver juntos, trabalhar juntos, passar 24 horas juntos, chegar a casa e esquecerem que trabalho é trabalho. exatamente, trabalho é trabalho e casa é casa. Então eu acabei por depois ir embora e foi quando voltei para Coimbra, depois de ter estado fora em Lisboa. Voltei de Lisboa para Coimbra. Que giro. Depois foste trabalhar para uma clínica, não é? Ou ainda... Depois fui trabalhar para a Wells, no Coimbra Shopping. Boa. Trabalhei foi a primeira vez que trabalhei. Só há quanto tempo? Há quanto tempo? Uns 10 anos. Ah. Não, 10 anos, quer dizer, vai há uns 10 anos que comecei a trabalhar lá. 10, 11 anos, talvez. Quando fui para a Wells. 9 anos. Sim, 9 anos. Não foi a primeira vez que comecei a trabalhar a lidar com atendimento ao público, porque quando eu estava a estudar, eu trabalhava nas férias de verão. Eu ia para o Alentejo e trabalhava lá numa tabacaria, numa papelaria, durante o verão inteiro, e depois voltava para Coimbra e depois comecei a trabalhar e a estudar também no escritório de advogados. Mas foi assim o meu primeiro contacto a sério com público. Quando falamos público, é público em uma escala maior, sabes? Sim. Porque ali atendes todo tipo de pessoas. Sim, é massivo. É massivo. É massivo, sim. Mas deu-me uma boa escola, porque a Wells faz parte da SONAI. Independentemente de tudo, que obviamente tem coisas menos boas, mas independentemente de tudo, deu-me uma boa escola também para o meu percurso profissional, para então depois aquilo que eu fui fazer a seguir, que foi trabalhar numa clínica. E foi boa a experiência? Na Wells foi boa. Foi dura, foi cansativa, trouxe-me coisas boas, trouxe-me pessoas boas, pessoas que ainda hoje trago comigo e com quem me cruzei depois até quando fui trabalhar para a clínica. Mas também me trouxe coisas menos boas, e o facto de eu fazer horários rotativos, tive também algumas incompatibilidades com a gerência. E portanto eu cheguei a uma fase em que já não estava a ser positivo para mim a nível de saúde física e mental, tanto que tive um episódio menos bom em que da entrada nas urgências na ala da psiquiatria, portanto isto à partida já não é de todo bom. Assim positivo. Não, já não é de todo positivo, mas foi também o meu abrolhos para... Tenho de parar. Para perceber que já não estava a dar mais e já não estava a conseguir dar a volta por cima, porque acaba por ser uma sucessão de acontecimentos que não são positivas e não fazem bem, por mais que tu dês a volta por cima e que esqueças e que ignores, nem sempre é o melhor caminho. Lá está, foi fruto das minhas escolhas, trouxe-me muito sofrimento mesmo, tanto que tive um episódio complicado. Na altura a médica disse-me que eu tinha síndrome de burnout e eu nem sequer sabia o que era aquilo, mas eu também estava tão KO que eu não percebi metade daquilo que ela disse, e eu nem sequer sabia o que era síndrome de burnout, porque nunca tinha ouvido falar. Na altura nem sequer... Agora já começa a ser muito falado, já começa a ser mais ouvido, mas na altura não era de todo. E síndrome de burnout é quando tu tens episódios, vamos dizer, de bullying ou mais agressivos, que estão relacionados com situações profissionais ou de trabalho. E que há muitas pessoas que sofrem de burnout e nem sequer sabem. Eu tenho TDAH, descobriram aqui. Através de um podcast. A sério? Sabes o que é TDAH? Sim. É um problema. Mas também não sabias que tinhas... Não, eu desconfiava, porque, por exemplo, elas perguntavam, estávamos a ver um filme e elas perguntavam assim, ouviam uma série e, por exemplo, eu vi o primeiro episódio, e elas perguntavam, o que é que aconteceu? Eu não sei. Porque eu vejo as coisas para apagar um bocadinho, para desligar o meu cérebro. E é uma maneira de complicar. E montes de coisas que ali estavam eu não sabia que tinha isso, pronto. E agora descobri que tenho TDAH. E se me perguntares o que é que isso quer dizer, sei que é TDAH, o nome das... Não sei o que quer dizer no fundo. Depois tu partiste para a clínica, e como é que foi a experiência na clínica? Sim, eu despedi-me da Wells, foi a primeira vez que me despedi.
E depois, na altura tinha casa para alugar, tinha casa alugada, portanto estava com receio da responsabilidade e de todas as coisas, né, que as pessoas adultas têm. Sim, claro. E como toda a pessoa que se despede não tem direito a ajudas nenhumas, por isso eu comecei a mandar currículos, comecei a procura de outros trabalhos, mas comecei a focar-me também em outro tipo de trabalhos que me permitissem ter uma liberdade um bocadinho maior, por exemplo, de tempo, que era uma coisa que na Wells eu não tinha. Uns dias fazia manhãs, outros dias fazia tardes, outros dias fazia noites, então andava sempre sem saber ao certo como... Não tinha tempo, né? Tempo, como sim. gerir o meu tempo e fins de semana, etc. Que no fundo é a vida da maior parte das pessoas, não é? Mas procurei fazer um trabalho de foco no sentido de encontrar alguma coisa que me permitisse sentir que tinha um bocadinho mais de vida. E foi quando cheguei à clínica, eu enviei o meu currículo sem saber ao certo para o que era, sabia que era uma clínica médica, mas não sabia o nome, porque o e-mail não referia o nome. E fui chamada, portanto, isto ao fim de, se eu não estou em erro, 15 dias de ter entregue a minha carta de ter suspendido o meu contrato de trabalho. Portanto, quando eu ao fim de 15 dias pensei que eu consegui trabalhar em tão pouco tempo, pensei, não sei. Saíste de um para o outro, basicamente. Basicamente, sim. Foram quase 15 dias de férias, mas não foram férias porque estava cheio de preocupações. Sim. Mas quando foi o meu primeiro pensamento foi, fogo, se eu consegui. E era um trabalho relativamente muito mais simples, muito mais cansativo, é óbvio, mas não tão complexo em termos de horários, não tão complexo em termos de dimensão, porque era uma empresa pequena, não é? A Wells, estamos a falar de uma empresa grande, em que tu estás... Eu fazia parte da loja do Coimbra Shopping, mas podia fazer horários ao Fórum, podia fazer horários a Cantanhede, podia fazer... Sério? Uhum. Ué, Sim, eu vim fazer inventário para a loja de Cantanhede. Não fazia ideia. E os inventários eram feitos de madrugada. Jesus. Portanto, eu vinha... Depois de um dia de trabalho na loja, se eu estivesse a fazer noite, normalmente eu podia entrar à 1, saía às 11, vinha para a Cantanhede fazer inventário, acabava, se corresse bem, às 2, 3 da manhã e depois ia para casa. Agora percebo porque é que tu foste para a aula psiquiátrica, porque sim, percebo muito. E acaba, é muito cansativo, né? Sim, Se falar de Cantanhede não fica propriamente ao pé de Coimbra, não é? Não. E estamos a falar ao fim de um dia de trabalho, portanto tu nem sequer és destacado só para aquilo. Tu vais trabalhar e depois ao fim do teu dia de trabalho ainda vais ter mais não sei quantas horas de trabalho. Sim, exatamente. Essas horas são pagas e são pagas como horas extra, etc, mas isso acaba por não, no fim, por não compensar tudo o que de mal traz. Sim. Portanto, eu fiquei muito contente quando fui trabalhar para a clínica. E tinha um horário, maioritariamente era do meio-dia às 9. Portanto, eu fui substituir na altura uma colega que estava grávida e com quem eu já tinha trabalhado também no Wells. E fui fazer horários maioritariamente de período de tarde. Salvo algumas exceções, ia fazer horários completos de manhã até à noite, se houvesse médicos na altura. Mas eram situações muito pontuais, portanto eu estava felicíssima da vida a pensar que era aquilo que eu precisava na altura. E foi de facto aquilo que eu precisei na altura. Tiveste quanto tempo a trabalhar lá? Quase 6 anos. Boa. Depois despedi-me. Foi agora, não é? Então, e depois como é que tu conheces o Nelson? Olha, eu conheci o Nelson no dia mais feliz da vida dele. O que é o dia mais feliz da tua vida? Boa. Não, estou a brincar. Desculpa. Eu conheci o Nelson num dia em que nós fomos... Eu fui com as minhas amigas, como nós íamos sempre. Então, quase todos os fins de semana nós íamos ao jantar, ou sair, ou fazer qualquer coisa. E naquele fim de semana nós tínhamos combinado ir... havia uma festa que era a Revival da Scotch, que eu ainda cheguei a ir à Scotch, ainda era meio miúda, mas ainda cheguei a ir. E nós tínhamos ido, e essa minha amiga, que conhece o Nelson e o Carlos,
tinha falado também com eles para eles irem ter connosco. Eles estavam de casamento nesse dia, lá para baixo, para Lisboa, não sei para onde. E disseram que não sabiam assim, não sei o quê. Ela acabou por comprar os bilhetes a contar com eles. E só apareceu o Nelson. Pronto. Se tivesse aparecido os dois, tinha sido mais difícil a escolha, não é? Mas pronto, como só veio um, ficou fácil. Pronto, exatamente. Não, estou a brincar. Mas foi basicamente isso. Ele foi lá ter connosco, acabou por lá ir ter connosco. E nessa noite acabámos por nem ter assim grande interação, porque entretanto depois nós fomos para outro sítio, eu e a minha amiga, e ele ficou lá com outra amiga nossa e mais uma malta. Amiga? Amiga de velha guarda dele. Ok. E nós depois fomos para outro sítio e eu quando cheguei a casa fiquei a pensar assim, era giro. Era giro. Era giro. E fui ver o Instagram quando cheguei a casa e olhei para o Instagram dele e pensei assim, isto é só gajas. Pois. Já fui de bela. Mas não fui. Mandaste-lhe mensagem. Mandei-lhe mensagem. E foi ela que tomou a iniciativa? Eu sou uma mulher decidida. É que haviam de ser todas assim. Sou uma mulher decidida. Eu não era, eu aprendi a ser uma mulher decidida. Portanto, mandei-lhe mensagem. Pronto, se correr bem, corre. Se não correr bem, não corre. Passados uns dias depois ele convida-me para ir tomar café. Eu estava a trabalhar, foi ter comigo. Fomos tomar café, lá ao pé da clínica. E depois acabámos por até ir jantar. Fomos tomar café e depois fomos jantar. Porque ele fala muito. É um bocadito. Imagina se tivesse ido com os dois. Se tivesse ido com os dois, a primeira vez que vim... Não, a primeira vez que estive aqui com os dois... Uma tarde foi um problema. É que eles conversam bem? Sim, foi um problema que eu pensei, não, sabes qual é que é o meu toque de telemóvel para eles? Não faço ideia. Eu chamo-lhes marretas. Estás a ver os velhos marretas dos Muppets? Sim. Eles são os velhos marretas dos Muppets e o meu toque de telemóvel deles é a música dos Muppets. Que giro. Porque um diz mata, o outro diz esfola. É. E sempre foi assim. Sempre. Acredito, eu não sei, mas eu Olha, acredito. que eu já os conheço desde que nasci, portanto sempre fui assim. Acredito que sim. Mas são ótimos porque são super São boa boas companhia. pessoas, sim. Aliás, alguns dos feedbacks que eu tive quando o vosso podcast foi para o ar com eles foi mesmo, opá, o teu namorado e o irmão dele são tão boa onda e são tão Eu divertidos. vi, qual não deles sei é que é? Eu acho que vi qualquer coisa. Qual é? Esse foi o meu é o primo. Nelson. É o Nelson. Sim, esse é o meu primo. Dizia qual é que é qual. Sabes que eu acho giro? Há podcasts que eu consigo... Como é que eu vou explicar isto para não parecer mal? Há podcasts que eu consigo assistir. Por N fatores. E o deles é um deles. Porque o podcast não se torna maçador. Porque há podcasts que chegam a um ponto que começam a cair. Uhum. Não acontece. Não, o deles, aliás, quando ele disse que o podcast tinha durado 2 horas, 2 horas? E Sim, 20, 2 ou horas 30, e uma coisa 2 assim. horas e tal. 2 horas, isso é demasiado tempo. Mas olha, aquilo passou-se tão na boa e não sei o que, nós estávamos tão distraídos que nem demos pelo tempo passar. E realmente, depois eu assisti o podcast E passa. depois e passa na boa e nem se dá conta realmente do tempo a passar. Foi muito interessante mesmo. E agir a cultura, porque é interessante ter pessoas à tua frente que têm conteúdo. Ou seja, tu verdade. podes espremer uma laranja e ela sai Tem suco. sumo, é E eles verdade. têm. Tem têm. mesmo. São cultos, sabem conversar, sabem estar, sabem brincar, que também leva a coisa um bocadinho mais com mais descontraída, leveza. sim. E passa-se muito bem. Portanto, eles são ótimos, é verdade. São. Isso são ótimos. São. Então, e a fotografia, como é que já existia antes do Nelson? Não. É que tu tens um jeito para aquilo. Não. Porque eu hoje, enquanto estava a maquilhar, eu fui buscar o teu Facebook assim muito a sério para tentar apanhar pontinhos para poder depois pegar. Não apanhei assim muitos pontinhos. Apanhei uma série de fotografias e acho gira a forma. Tu parece que já fazes isso desde sempre.
Mas Obrigada. és muito expressivo assim. Obrigada. Não, por acaso eu nunca tinha fotografado. Ele andou imenso tempo a tentar convencer-me para fotografar, para fazer fotografia e não sei o quê. Eu dizia assim, não encaixa comigo, não tenho jeito para isso, não... Também o meu lado de boicote, né? Porque olhas para as outras pessoas e pensas, não, elas tipo, são perfeitas, o que é que eu vou ali fazer? Eu não tenho nada a ver. Não é? E comecei a fazer esse ponto de comparação, então, de forma inconsciente, fui sempre dizendo que não. E a verdade é que depois, quando ele me conseguiu convencer, que faz por agora 2 anos, que eu fotografei com ele a primeira vez, posso dizer que eu olhei para as fotografias e pensei, primeiro disse mais neira, valente. E Qual depois, foi? Já percebi. E depois perguntei, essa sou eu? E não é que aquela não fosse eu sabia que aquela pessoa era eu, não é? Mas eu nunca me tinha visto daquela forma. E muito do que eu tenho percebido ao longo destes 2 anos, né, que vou fazendo fotografia com ele, é muito isso de perceber que a forma como eu me vejo ao espelho não é a mesma forma como eu me vejo numa fotografia, não é? Não tem nada a ver, também a luz faz toda a diferença, a forma como ele fotografa o Nelson e o Carlos, né? Porque já tive experiência com os dois, a forma como eles fotografam é diferente, a sensibilidade que eles têm para também dizer como é que podes ou não podes fazer, o que é que te favorece mais, o que é que não favorece mais, e a partir daí fui aprendendo, fui percebendo o que é que funciona melhor comigo, o que é que não funciona. E em relação à expressividade, de facto, eu lembro-me de ser miúda e mesmo já depois mais adulta, numa fase mais adulta, e de sempre me dizerem que eu era muito expressiva, que eu sempre fui muito expressiva. Uhum. E sempre fui muito camaleónica e nunca tive assim, grandes medos de mudar e não sei o quê. E realmente olhando para as fotografias eu consigo perceber essa expressividade. Eu não conseguia perceber na forma como as pessoas me diziam, porque não me via dessa forma, mas agora também já tenho outra noção, outra maturidade, outra sensibilidade também para perceber, outra confiança. E tudo isso acaba por fazer diferença na forma como eu me vejo, na forma como eu acabo por trabalhar com o Nelson, né? Maioritariamente com o Nelson. E da forma como eu consigo expressar também para as outras pessoas toda a mudança que aconteceu comigo, também muito por parte da fotografia, que também é possível acontecer com as outras pessoas e faz diferença. Eu falei isso com eles, eles têm um grande ponto a favor deles. Tu já viste as obras, as pinturas que eles faziam? Eu acho que isso é o meu ponto que eles têm a favor deles. É verdade. Eles sabem o enquadramento certo. Eles têm, antes de fazerem a fotografia, têm a fotografia na mente. É percebes? verdade. Eu acho que isso faz uma diferença gigantesca no do que eu acabo por conhecer deles, não é? Tem muito tem muito de artístico, tem muito dessa formação artística que eles foram tendo ao longo da vida, e que não é que seja uma coisa que seja inata, não é? Porque todos nós podemos aprender e melhorar, mas que acabou por essa formação que eles tiveram, acabou por lhes trazer bagagem também para eles conseguirem ter visualizar as coisas dessa forma, ter a outra percepção, e trazer tudo isso e transportar tudo isso também para a fotografia e aquilo que eles fazem hoje. Eles conseguem perfeitamente visualizar uma fotografia provavelmente antes de a fazer. Antes de fazer. A passagem, não sei se queres falar sobre isto, mas se não quiseres, não falamos, dizes que não. Eu notei que no início, agora as fotografias já também passam um pouco pelo nu. Sim. Como é que foi essa transição? Queres falar sobre isso? Não? Porque eu acho que é interessante para as mulheres lá em casa deixarem de ter o pudor com o corpo, sim. Percebes? A primeira vez que eu fotografei com o Nelson, eu estava só com umas cuequinhas e uma camisola, uma coisa, e depois uma camisa, e foi assim uma coisa muito básica, muito simples. Mas a primeira vez que eu fotografei nu, está aqui uma mosca a distrair.
Eu tenho isso aqui escrito. Eu vou falar sobre isso. A primeira vez que eu fotografei nu, se me perguntares se eu fico confortável de eventualmente poder fazer fotografia de nu com outros Se calhar fotógrafos, podia fazer mais confusão. provavelmente eu vou-te dizer que talvez não me sinta tão confortável. Uhum. Não pelo meu corpo, mas porque eu acredito que tem que haver um mínimo de empatia e eu consigo, as fotografias que eu consigo fazer com o Nelson e que também já fiz com o Carlos, são muito pelo nível de confiança e empatia que eu fui criando com eles, não é? Normal, fruto do relacionamento. Acredito que isso também aconteça com outras pessoas. Como eu nunca fotografei com outros fotógrafos, não sei como é que isso seria, Como é que e acredito reagiria, que provavelmente será uma coisa que acontece gradualmente, né? Nós não chegamos ao estúdio e começamos a fotografar logo sem roupa, né? Normalmente, e principalmente quando se faz uma primeira vez, eu acredito que o mais confortável seja primeiro tentar perceber como é que a pessoa se sente mais confiante e mais confortável, para então depois aos poucos se ir libertando de pudores e de desconfortos, e colocá-lo o mais à vontade possível. Portanto, isso acaba por ser um processo que é gradual, acredito eu, pela minha experiência e pelo que tenho acompanhado também com outras pessoas que têm Fazem vindo mesmo fotografar. trabalho, sim. O nu acaba por ser uma experiência, epá, é diferente, sabes? Não é desconfortável porque estás ali, estou ali nua, não é? Podia ser desconfortável, ou porque as maminhas são pequenas, ou porque há celulite, ou porque há estrias, ou porque tenho uma gordurinha aqui, ou porque tenho uma gordurinha ali. Normalmente essa é a forma como nós nos vemos. Como nós já sabemos os nossos defeitos, normalmente não nos queremos expor dessa forma. E a fotografia de nu também me ajudou muito a saber lidar dessa forma, saber de que forma encontrar os meus pontos fortes, os meus pontos os meus pontos fortes, os meus pontos mais fracos. Não vamos dizer mais fracos, Os pontos menos positivos. mas com os quais se calhar eu não saiba lidar tão bem ou de uma forma tão confortável, e aprender a, se calhar, até a gostar deles e a saber lidar com eles. Ok, ele existe e não há muito que eu possa fazer em relação a isso, não é? Nota-se muito mais, vai-se ver muito mais numa fotografia de nu do que numa fotografia em que tu estejas com uma pecinha de roupa. Mas eu vou dar a minha opinião. Eu acho que quando se faz uma fotografia de nu, principalmente como eles fazem e como as fotos que eu vi, tu expões muito mais a tua alma do que o teu corpo. Sim. Não sei se me entendes o que eu quero dizer Sim. com isto. Entendo. Eu vejo muito mais para além do teu corpo do que se estivesse vestida, por exemplo. A forma como eu, e é claro que aqui só posso falar por mim, Sim, claro. não é? Mas a forma como eu acabo por sentir as coisas depois de ver as fotografias, ou até mesmo no momento em que estou a fotografar, porque já consigo ter mais ou menos uma percepção do que é que está a ser feito, é como se eu estivesse ali totalmente despida de preconceitos. Sim. E não existe. O corpo é uma ferramenta de trabalho. Neste momento o meu corpo também é uma ferramenta de trabalho, não é? Portanto, é dessa forma que eu o vejo, uma ferramenta de trabalho e despida de preconceitos, é muito mais alma, Sim, do do que propriamente sim. carne, do que propriamente Sim, corpo. sim. E claro que existe muito esta coisa de tu pões-te a jeito, ou depois vais levar com comentários de pessoas mais Mas isso desagradáveis. não se pode partir com esse tipo de etc. pensamento. Porque A verdade é que são muitos, no meu caso foram muito poucos. É óbvio que há pessoas que lidam com isso diariamente, mas comigo, honestamente, aconteceu muito pouco. Muito sim, pouco. porque atrás das telas as pessoas têm todas muita coragem e acho que as pessoas não deviam dar. Eu jamais em tempo algum perderia o meu tempo a dar uma opinião negativa a alguém, mesmo que a achasse, porque é a minha opinião. Se ela fosse boa, eu cobrava por ela. Portanto, Também é verdade, não é? Também é verdade. tu és uma pessoa extremamente feminista, não é? Sou muito feminista, sim. Diz. Já vamos lá. Sou muito pela igualdade, sou muito pela luta de direitos iguais. Sou muito pela
Equidade. Uhum. E a equidade daqui abrange não só mulheres, mas homens, gays, homossexuais, pessoas homossexuais, LGBT, assim, tudo. no geral, de pessoas. Tudo. Pessoas. tudo. Portanto, sim. E acredito que o meu propósito passa muito também por aí. Já ia saber isso. Por todos nós, sejamos homens, sejamos mulheres, nascemos com direitos iguais. Sim. Independentemente da opinião alheia, que era o Sim, que estavas a dizer. Exatamente, sim. E com o E- mesmo propósito. E com sermos o mesmo felizes. só. propósito, exatamente. Portanto, seja da forma que for, com quem for, de que forma for, se for com alguém ou não, se for com filhos ou não, Uhum. se for com trabalho ou não, Uhum. seja da forma que for, todos nós estamos aqui e merecemos ser felizes. Sim. Sem independentemente do julgamento. Eu mereço, como qualquer pessoa, ter um trabalho digno. Eu mereço, como qualquer pessoa, numa posição, numa determinada posição, ganhar o mesmo que ganha um homem. Sim. Eu ainda não vi, por acaso, né? Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Sim. E por acaso eu ainda não consegui ver alguns artigos que saíram. E é curioso que normalmente só nesta altura do ano é que saem artigos relacionados com empreendedorismo feminino ou mulheres em posições de negócios, com estatísticas propriamente ditas. E digo isto porquê? Porque há uns meses atrás, desde novembro do ano passado, terminei este mês, em fevereiro, eu fiz parte de um curso e esse curso ajudou-me a criar grande parte daquilo que é a Musa. Portanto, eu tive que fazer uma série de pesquisas, de procuras, de plano de negócio, etc. E para fazer tudo isso eu tive que ir à procura de dados concretos, dados que não existem em Portugal, Pois sim. relacionados com mulheres em posições de poder. O que existe são coisas já mais antigas, ou de há anos atrás, e as poucas coisas que encontrei referentes a Portugal são muito artigos que saíram no ano passado, no Dia da Mulher. Pois. Ou seja, existe aqui muita falta de informação concreta, muita falta de informação credível. Supostamente Portugal é o sexto maior país, o sexto melhor país do mundo, num universo de 52 países, se não estou em erro, foi feito este estudo. E supostamente Portugal é o sexto melhor país para mulheres criarem negócios. Onde é que andam as mulheres com negócios? São poucas. Sim. Não é? São poucas. Sim, porque eu acho que o maior problema que existe e que vai existir, a igreja, a parte religiosa, tem muito peso sobre a mulher, ainda hoje. Hoje celebramos o Dia da Mulher porque uma série de mulheres foram mortas, queimadas dentro de uma fábrica por lutarem pelos seus direitos. E ainda hoje os direitos às vezes são um bocadinho dúbios, não é? Porque o próprio Estado, a forma como eles abordam e equilibram entre o homem e a mulher não é da forma mais positiva. Não, existe ainda muita diferença salarial entre homem e mulher, se falarmos nas mesmas posições, não é? Nos mesmos cargos. Existe ainda muita diferença de mulheres em cargos chamados de cargos de poder ou cargos de maior responsabilidade. São poucas. Já começam a ser mais. Ok, já começam a ser mais, mas nós somos maioria. Não são suficientes. Sabes que eu acho que vocês têm uma coisa... Eu sou a favor, por exemplo, da Presidenta, do Primeiro-Ministro ser uma mulher. Porquê? As mulheres é que gerem a casa. Elas é que mandam. Um homem, basicamente, serve para o que serve. Como é que se é mulher que gera a casa e consegue gerir, porque nós só conseguimos fazer uma coisa ao mesmo tempo e mal. As mulheres conseguem fazer centenas de coisas ao mesmo tempo. Como é que não equilibram isto e não percebem que o país se calhar está no estado em que está porque continuam a ser homens que estão a governá-lo? Basicamente é isto. E olha, tínhamos aqui conversa por horas. Mas sabes que eu não sei se é exatamente pelo facto...
da mulher. Eu não digo que a mulher seja mais competente do que o homem. Eu acredito que, a nível de competências, é possível estarmos igualados, não é? No fundo, não é o objetivo do feminismo não é a mulher ser melhor do que o homem, Sim, não é? eu não acho isso. Mas sim, eu acredito que há determinadas coisas que se calhar nós conseguimos fazer melhor, e assim como existem Que o determinadas homem coisas que o homem sim, consegue fazer melhor. sim. E até aí, ok, tudo muito bem. Só que depois existem pequenos pormenores, não é? Eu não sei se uma mulher como primeiro-ministro iria ser melhor ou não. Mas acredito que nós temos inerentes a nós determinadas capacidades de gestão ou de organização diferentes em termos de metodologia, ou seja o que for, que provavelmente farão com que as coisas fluam de outra forma, sim. Se tem uma diferença muito grande do homem, que é a sensibilidade. O homem muitas vezes leva as coisas mais pela razão do que Sim. pela emoção. E eu acho que num país a razão tem de existir, mas tem de haver um equilíbrio, não é? E não existe. Tem de haver E não um existe. equilíbrio, porque, ok, E não existe. se vais guiar tudo pela emoção também. Também é um problema, é um descalabro. É um Mas o problema problema. é que precisas disso, percebes? E não existe isso. Mas E tem não que existe isso. existir sim um meio termo, não Tu é? vais ver e eles continuam a elevar o combustível, não deixam de ganhar, porque podiam começar a cortar aí, não ganhar tanto, porque não ganhavam de uma forma, ganhavam de outra, porque eles ganham sempre, nós é que perdemos. E a mulher se calhar pensaria, espera aí que se calhar se fosse uma ministra, por exemplo, ela podia pensar, olha que eu se calhar... Sabes o que é que acontece, Décio? É que nós ainda temos a mulher, e eu acredito que esta não é uma luta só de mulheres, é uma luta de todos, Sim, não é? humano, sim. Esta é uma luta de todos, não é uma luta que deva ser, não é só a minha bandeira, também pode ser a tua, também pode ser a do Nelson, não é? O problema maior é que nós ainda temos enraizados em nós muitas coisas da cultura antiga, não é? Sim. A mulher ainda fica em casa, a mulher ainda tem 1001 tarefas, a mulher hoje em dia a mulher já não fica em casa só o dia todo, não é? Uhum. A mulher sai de casa, prepara as crianças, sai de casa para ir trabalhar, vai deixar as crianças na escola, vai trabalhar, chega à casa, vai buscar as crianças, depois ainda vai levar um ao futebol, ou ao balé, ou sei lá, as 1001 atividades que os miúdos têm hoje, depois vem para casa, ainda vai fazer o jantar, Ainda tem de ser uma boa mulher. ainda vai preparar as coisas, ainda tem que dar assistência ao marido, se for o caso, não é? Ou seja, Sim. existem aqui 1001 tarefas que estão indexadas à mulher e que não tem que ser, não é? Nós estamos, ainda há muito aquela coisa de a mulher faz tudo, a mulher é multitarefas, é multitasking, e não tem que ser, não é? Nós não temos que ser, porque isso acaba por nos levar a um ponto de saturação e cansaço que depois acaba por acarretar outras coisas menos positivas. Sim. Então isto é tudo uma bola de neve, mas nós ainda temos muito esse pensamento. Eu lembro-me perfeitamente de ser miúda e ver imensas mulheres, né, que iam buscar os miúdos à escola, depois iam para casa, depois faziam um jantar, depois iam dar banho às crianças, deitar as crianças, e isto e aquilo. Eu penso, e o resto? E onde é que ela fica? Sim. Né? Depois no fundo não existe mulher, existe só uma pessoa que está ali ao serviço da família, ao serviço da casa. Não existe mulher propriamente dita não existe. E isso acaba por trazer outras questões, que é a questão da autoconfiança. Eu não sei fazer nada, não consigo fazer nada, não tenho capacidade para mais, e depois ainda traz outra coisa, que é provavelmente o facto de muitas mulheres não estão, por exemplo, em cargos de poder, são muito poucas em termos de expressividade numérica, são muito poucas as mulheres em posições de poder, também muito agregado a isso, né? Porque teres uma posição de poder ou um cargo de responsabilidade implica que tu tenhas que abdicar de algumas coisas na tua vida familiar. Se não tiveres apoio do teu companheiro, da tua família, etc, tens que abdicar de algumas coisas porque não consegues fazer tudo. E essa luta toda levou-te a montares um negócio, não sei se lhe podemos chamar negócio,
com o nome Musa, que tem um nome muito giro. É verdade. E surgiu como? Já vais embora? Não voltas? Está bem. É a musa, sim. Eu andei aqui às voltas, eu tenho uma luta enorme com nomes, porque nunca sei a certo o que é que hei de encontrar no nome que encaixe comigo, ou na minha personalidade, ou que seja fácil de dizer. E cheguei à Musa porque uma das primeiras vezes que o Nelson me fotografou chamou-me Musa. Que giro. E aquilo na altura caiu-me de uma forma assim, sabes? Na hora senti-me especial, senti-me. Sim. Não é? Musa é aquela cena que dizes, fogo, musa, depois lembras-te ali das deusas gregas e não sei o quê e tudo. Então achei que fazia sentido. E embora seja musa com 2 Os, porque depois para registar a marca. Para registrar a marca ia ser um problema, para criar um utilizador ia ser um problema, depois tive que testar tudo. Então queria que a coisa funcionasse de forma, ou seja, com a mesma sonoridade, mas não sabia exatamente de que forma, então juntei os 2 Os. Não teve a ver com numerologia nem nada? Não, okay. Por acaso não. Mas sim, foi assim que surgiu a Musa. Que giro. A Musa faz o quê? A Musa tem como objetivo ajudar outras mulheres a, por exemplo, criarem os seus próprios negócios, a sentirem-se... eu não gosto muito do termo empoderadas, e é engraçado ou não, que eu ainda não tinha a Musa e no meu perfil pessoal tinha feito um texto sobre mulherões da porra. Que giro. E entretanto trouxe essa expressão para a Musa e hoje praticamente que na Musa só se ouve falar de mulherões da porra. E no fundo é muito isso, é trazer o melhor que há em cada mulher, é trazer a autoestima que pode existir em nós, é fazer-nos compreender que quando existe uma fase menos boa, todas nós também passamos por ela, trazer um bocadinho aqui de sororidade, que é um termo que se ouve muito falar agora, mas funciona como entreajuda, como se fosse um dar a mão, porque existe muita rivalidade, nós fomos criadas para competir umas com as outras e não tem que haver essa competição. Nós não precisamos de competir umas com as outras. Existe lugar para toda a gente quando as coisas são bem feitas dentro da base do respeito. Exatamente. Como em tudo. E no fundo também trazer um bocadinho a fotografia. O objetivo também é trazer um bocadinho a fotografia para a Musa, porque a fotografia, a minha experiência comigo, da forma como eu a vivi, como tenho vivido e como tenho visto com outras pessoas que têm vindo aqui, tem trazido muito esse caminho de autodescoberta, de valorização, de aceitação. E o objetivo também é trazer um bocadinho a fotografia para aqui como forma de complementar e trabalhar esse lado de autoestima, de se sentir bem dentro dela, com roupa, sem roupa. Não é porque a pessoa tem para se sentir ótima, para se sentir empoderada ou incrível, uma mulher incrível tem que se despir. Não tem. Pode perfeitamente fazê-lo com roupa e ver-se de outra forma, mas toda a postura que ela vai ter ao longo da sessão vai influenciar da forma como ela se vai ver daí em diante. A experiência que envolve é muito mais do que uma fotografia só, é tudo o que existe. E há 2 semanas eu tive uma amiga minha a fotografar aqui, e eu quis criar essa experiência mesmo. Eu criei uma playlist só para ela, com músicas que eu achei que pudessem fazer sentido, que de certa forma a pudessem ajudar a soltar, a sentir a power que existe dentro dela e trazê-lo cá para fora.
E conseguimos criar aqui um ambiente e toda uma coisa à volta dela que no fim ela saiu radiante. E hoje é claro que isso não é isso que faz isso sozinho não vai fazer um milagre, não é? Tem que existir um trabalho de autoconhecimento por trás, tem que existir vontade também de predispor ou de se predispor essa autodescoberta que às vezes pode ser dolorosa, mas é um caminho que não tem volta. Sim, sim. É um caminho que não tem volta e é muito bonito Sim, mesmo. porque tu acabas por mostrar um olhar diferente à pessoa, não é? Isso também tem um nome de como é que é? Coaching. Coaching é, não é? Sim, É no sim, Brasil, podemos acho que é ver um dessa tema até forma, brasileiro, sim. não é? Nem sei Sim. se é português. Sim, em Portugal já é feito, já existe o coaching, sim, já. Porque eu vivia isso pronto, no Brasil. Já. Pois, eu acho que esse tipo de trabalho é muito importante porque eu acho que não há mulheres feias, há mulheres maltratadas, percebes? E se calhar se houvessem mais, se tu expandisses mais a musa, se calhar o mundo, pelo menos Portugal, seria diferente. Eu espero que sim, espero que seja possível. Eu gostava mesmo muito que fosse possível. Só uma questão, desculpa te interromper. Sim. Isto abrange, por exemplo, caso de violência, tem alguma... Pode existir. Mas percebes o que eu quero dizer? Sim, pode existir. De Pode abranger. Daqui o descoberta, de tentar ajudar exatamente, essa pessoa. o objetivo e o meu objetivo também é trazer outras pessoas para fazerem parte da musa. Claro que agora ainda não consigo porque é uma coisa relativamente recente, sim. mas a médio e longo prazo o meu objetivo é precisamente ter outras pessoas a trabalhar comigo em áreas distintas e que não seja possível eu abranger, não é? Fruto do meu desconhecimento. E aí convém, e quero mesmo ter outros profissionais a trabalhar comigo noutras áreas mais específicas. Mas sim, o objetivo aqui é que todas nós, enquanto mulheres, possamos ter uma voz ativa e ter uma comunidade onde haja entre ajuda, respeito e algum networking para fomentar entre todas, Sim, não é? sim. Ou descoberta de novos trabalhos, ou outras oportunidades de emprego, ou outra oportunidade de parcerias entre empresas, entre mulheres que têm os seus próprios negócios, ou projetos de solidariedade relacionados com associações que estejam envolvidas com outras mulheres. Ou seja, a longo prazo isto tem muitas aberturas e tem muitas coisas para poder funcionar. Eu gostava muito que funcionasse. Quero muito que funcione. E tem tudo para funcionar. Eu acredito que sim. Acredito mesmo que sim. Tu tens que algum grupo, por exemplo, no Facebook? Não, grupo ainda não tenho no Facebook. Tenho a página. Tenho a página no Facebook e no Instagram. Para Musa. Já. Sim, no Facebook está Musa, no Instagram tem o utilizador Eu Sou Musa. Ok, pois não existia Musa já está usado. Pois. Pois porque eu acho que em Portugal, felizmente, e descobri isso há pouco tempo, a violência já passa a ser um crime público. Antigamente não era, portanto não consegue retirar uma queixa. Finalmente. E depois essas pessoas precisam de muita ajuda. E ajuda para se valorizarem, porque muitas vezes as pessoas sofrem de violência por não se conseguirem valorizar e acharem que merecem aquilo. Atenção, porque tens aqui muitas áreas nas quais, claro, há envolvidos homens e mulheres, como é óbvio, sim. Embora o meu projeto esteja direcionado para mulheres, por ser uma coisa que eu conheço na perfeição, não é? Eu sou mulher, eu sei tudo o que passei até aqui, não é? Eu tenho 36 anos, sei todas as coisas pelas quais passei, familiares, pessoas mais próximas, ou seja, eu conheço as nossas dores, não é? E portanto, para mim faz-me muito mais sentido ser é um tema que me é mais sensível. Familiar, sim, é mais, sim. Mais sensível. Mas tens aqui outras áreas, nomeadamente pessoas que passaram por processos oncológicos, mulheres violentadas ou com tentativa de violação,
ou seja, todas elas, ou até mesmo assim, a simples, entre aspas, não é? Mulher que passa por um processo de divórcio. A mulher que não tem aceitação por parte da família porque é lésbica. Ou seja, tens aqui todo um universo de mulheres que são que passam por vários momentos diferentes, e todos eles, a primeira coisa abalada é a autoestima. Exatamente, sim. E isto é muito importante porque Pois é o princípio do fosso, da depressão, de uma série de problemas que vêm anexados a isso. exatamente, não é só a forma como tu te vês, mas como tu aceitas que as outras pessoas te vejam. Sim. Como tu permites que as outras pessoas olhem para ti e te tratem mal, ou ou façam de ti o que bem entenderem, porque se não há autoestima, tu não vais perceber que a outra pessoa te está a fazer mal. Sim. Vai ser necessário provavelmente chegar a um ponto de saturação e que eventualmente pode ser grave, não é? Sim. Pode levar a outros extremos, dependendo do tipo de pessoas com quem se lida. Exatamente. São situações muito delicadas e que tem que se ter aqui algum cuidado na forma como são tratadas, como são abordadas, e profissionais direcionados. Sim, sim. Olha, meus parabéns pela iniciativa, porque acho muito, o nome mais magnífico. Obrigada. Magnífico, é muito simples de associar e tem um peso gigante. É verdade. Queria-te convidar a fazeres uma pergunta no próximo entrevistado. Ora, uma pergunta, não pensei nisso agora. Uma pergunta para o próximo entrevistado. O que é que pode ser? Ela ainda tem bocaditos do Porto. tenho uns destaquezinhos. E de Lisboa também. Tenho uns Giro. destaques que não me livro deles. Giro, eu acho isso bonito. Mas pode ser... O que dirias a alguém que já cá não está e de quem gostas muito? Que giro. E o que é que tu dirias? Ai, vou chorar. Então vá. Diria para a pessoa que sinto mais falta, que é o meu padrinho, e que é como se fosse um pai para mim, como se tivesse sido um pai para mim, o mesmo que lhe disse a vida toda, que o amo e que fui muito feliz e muito honrada por tê-lo comigo. Giro. Giro. Está bem. Olha, queria-te convidar a fazeres-me uma pergunta a mim. Uma ou duas, as que tu quiseres. Uma pergunta para Acho ti. muito giro pessoas que choram, sabes? Eu estou constantemente a chorar, é um problema. Não, sabes que eu tenho... A minha mãe, eu lembro-me de ser miúda da minha mãe dizer assim: tu tens as lágrimas perto dos olhos. Eu passava o tempo todo a chorar, era uma chorona, mas também fazia um bocado de fita, sabes? Era um bocado fiteira. Agora não é o caso. Uma pergunta para ti. Bom, eu não te conheço muito bem, não é? O que eu conheço de ti e da Catarina e da Eliana são coisas, não é? Do que vou vendo dos vossos podcasts, portanto, coisas relativamente muito superficiais, não é? Sim. Não é de conhecer propriamente as Sim, pessoas, sim. não é? E eu tenho de vos dar primeiro os parabéns, porque vocês são um exemplo de resiliência e de que tudo é possível no amor. Sim, obrigado. Eras capaz de ter uma relação assim? Só por curiosidade. Não sei, sabes? Nunca pensei nisso. Na verdade, nunca pensei nisso. Eu acredito que... Não sei, já é uma resposta. Porque não a carta um não. Não, Sim. sabes, eu da mesma maneira que eu não posso dizer que não, sendo uma situação que à partida eu desconheço, não é? Para já não tenho sequer esse direito, ou nem sequer, não é? Sim, Nós facilmente, provavelmente diríamos que não. É, mas sendo uma situação que eu não conheço, não posso dizer
um não redondo. Sim. Até porque vocês são provavelmente as únicas pessoas que eu conheço que têm uma relação a 3, não é? Sim. E do que eu percebo vocês têm uma super interação, têm muita cumplicidade, são os 3 diferentes, completamente diferentes, e do pouco que vejo, do pouco que conheço, né, vosso, são os 3 completamente diferentes, mas que se encaixam muito bem. E portanto, se resulta com vocês, acredito que seja possível de resultar com outras pessoas. Sim, a partir claro. do momento em que elas possam estar predispostas a isso e encontrar pessoas que de facto façam um match como vocês. Uhum. Portanto, a minha pergunta seria não, vai ser, Pode ser uma ou duas, as que tu quiseres. Não é? qual foi a situação mais difícil para ti neste processo todo Do trisal ou da minha vida? do trisal? Do trisal. O preconceito. Nós chegámos a ter problemas de pessoas em Enxofães. Sabes onde é que é Enxofães? Aqui em Já Portugal. lá fui, Ok. já lá fui. Das pessoas tentarem juntar para nos linchar. Sabes? Pessoas combinarem, tipo à moda antiga, quase certeza. A imagem que me é a cabeça é tipo com enxadas, não sei se seria assim, mas as pessoas combinaram. E estamos a falar 5 anos, 6, Eliana? Mais? Ah, não? Mais? Sim, mais. Vocês já estão juntos há quanto tempo? Estamos Não foi comigo. Não foi com ela, foi com a relação ok. anterior. Ok. Nós estamos juntos já há 5 anos, não é? 5 anos. E o preconceito, por exemplo, que havia aqui em Mortedo. Bastava, para teres uma noção, o Leonardo, em pequeno, e ele ainda hoje é um pouco assim, gostava de interagir com tudo. Por exemplo, gostava muito de lavar a louça. E um belo dia ele pediu para Podes lavar. mandá-lo lá para casa também, para ir lavar a louça, que está-me um Mas jeito. ele adorava. Ele agora já não gosta muito. Ele agora já não gosta muito. E ele ajoelhou-se aos pés ou da Iliana ou da nossa antiga companheira a pedir-lhe para lavar a louça, porque elas não queriam deixar. E acharam piada ao Leonardo ter essa atitude e tiraram uma fotografia e postaram no Facebook sem maldade nenhuma. Rapidamente chegou aos ouvidos da minha mãe que nós estávamos a obrigar o Leonardo a lavar a louça. Portanto, não sei se isso consegue demonstrar mais ou menos os problemas que nós tínhamos. A minha mãe todos os dias vinha com uma novidade nova de pessoas que inventaram tudo e mais alguma coisa acerca. Sim, foi quando. Sim. Porque eu acho que ninguém tem de viver a esconder nada. O nosso propósito, nós, por exemplo, tu vais ao nosso casamento, vai lá estar um canal de televisão. E o propósito de ir à televisão é muito o propósito daquelas senhoras que morreram na fábrica para hoje existir as mulheres terem os mesmos direitos que os homens. Porque eu acho que, por exemplo, tu se tiveres filhos, ou tu mesmo, tens direito a ser feliz e lutares pelo que tu pensas. E é o nosso propósito. Quando vamos à televisão, é isso. É mostrar que é possível fazer isso com dignidade, porque eu acho que o errado neste tipo de relações é as pessoas levam muito para a parte sexual. Quando uma relação não vive, também vive. Claro que mas, sim. Mas 90%, Mas não só. 90% do tempo não vive e uma relação acho que é muito e as pessoas também acho que não têm esse clique, têm uma relação normal que é a parte como é que eu estou a explicar isto? A parte das discussões, dos problemas é onde existe a relação. A relação não existe na coisa boa. A relação existe nos problemas. É verdade. Porque tu só consegues manter essa relação se souberes ultrapassar esses problemas. Por exemplo, a Eliana tem borderline, não sei se sabes o que é. É uma síndrome bastante complicada. É isso, tu dormes e não ok. sabes com quem é que acordas. Agora uma princesa ou não acordas com E depois ela vai de extremos. Por exemplo, ela está muito, muito bem e no outro dia acorda outra pessoa, por exemplo. E nós lidamos com isso todos os dias. Todos os dias. Sim, todos os dias, mas isso complica muito uma relação, complica muito. As pessoas que têm o síndrome que ela tem não conseguem manter relações, porque as pessoas não conseguem lidar com isso, justamente com essa situação. Uma relação vive dos problemas. É verdade. Ela só é relação se os problemas forem superados. E se no outro dia pedirmos desculpa um ao outro e no outro dia acordarmos bem, porque amanhã podes não acordar. E é isto.
E é isto. O meu problema que nós passamos foi esse. Depois fomos à televisão a primeira vez. Eu não. Sim, a Catarina não chegou a passar. mas, por exemplo, a Catarina passava por problema de famílias e nós dizia, não, a minha prima, a minha sobrinha. E a televisão limpou isso. Porque depois era difícil estarmos a explicar. Tínhamos de estar a explicar a todos os nossos amigos. Cada vez que conhecíamos um amigo, já a televisão não precisávamos explicar a mais ninguém. As pessoas perceberam. E perceberam a forma como, não sei se viste, Não vi. a forma como nós lidávamos com isso, porque como iam à televisão levavam o modo mais feio do ser humano, não é de uma relação a três, é do ser humano. Eu não gosto, por exemplo, de ver um casal a beijar-se, por exemplo. A beijar-se assim intensamente, beijar-se sim. sexualmente, Sim, pronto, não sim, sei sim. se entendes. Porquê? Nunca se sabe, por exemplo, se eu posso estar frágil e ver esse casal me vai fazer confusão de pensar assim, poça, eu também queria e posso pôr fim à minha vida com uma depressão com isso. E nós não damos a mão aos três, por exemplo, em público, porque acho que temos de ter respeito pelas pessoas, só. Mas sabes, eu compreendo aquilo que tu estás a dizer e claro que faz sentido, mas óbvio que vocês não... É como se vocês tivessem que se calhar esconder aquilo que são, não é? Para não terem que se explicar e para não terem que se Agora já justificar não. ou alguma coisa do género, não é? Isso só por si é difícil, não é? Sim. Acredito que seja muito difícil lidar com isso, não é? Tudo o resto é que sou perfeitamente de acordo. Eu também não gosto de ir a passar na rua e de repente está ali um Sim. casal, tipo... Não pega que não descola, né? Sim. Não, sim. Ou não... ainda vais sair com um casal de amigos e tu, então, eu estou aqui. Sim, também. E tem que haver aqui um meio termo, né? E um cuidado para com as outras pessoas que estão à nossa volta, porque lá está, era aquilo que tu estavas a dizer. Nós não sabemos como é que a outra pessoa está ou como é que as outras pessoas estão. E às vezes o mínimo dos mínimos pode ser um rastilho para algo pior. Para tu perceberes, nós fomos à televisão e um senhor mandou-me mensagem que que admirava o meu trabalho, que era meu fã, mas que me odiava e que queria que eu morresse, que eu era a pior pessoa do mundo. E depois, não sei, acho que foi a Catarina que o questionou. Não foi? Foste tu? Eu não percebi, desculpa. É que eu estava a falar Aquele sobre frango. aquele senhor que mandou mensagem a dizer que era meu fã, mas que me odiava e que queria que eu morresse, etc. Porquê? É porque ele tinha duas mulheres muito lindas. Era, justamente. E depois nós Ele era dissemos, muito fã, tipo, e depois nós dissemos assim, talvez seja pela forma como está a abordar que não tenha ninguém. Porque ninguém se calhar o consegue aturar, não é? Com Basicamente, certeza. será por aí. não, ele assim, tu tens que morrer. Era. Coisas assim Meu do género. Deus. Sim, coisas assim do género. E tenho a certeza que vamos voltar a passar por isso, mas está tudo bem. Achas que em sítios pequenos, eu percebi que vocês para organizarem o vosso casamento agora tiveram alguns problemas. Sim, Eu vi num dos vossos vídeos, acho eu. sim. Achas que vocês, por fazerem parte de uma aldeia, de um meio mais pequeno, isso trouxe-vos também alguns problemas? Se fosse numa cidade maior, que seria um bocadinho mais fácil? Sim, eu acho que talvez fosse mais fácil, mas só pelo motivo. Nas cidades as pessoas mal se conhecem. Nas aldeias toda a gente conhece. Eu acho que não trocaria Mortedo por lugar nenhum. Eu gosto muito daqui. Eu vou-te dizer que eu se calhar trocava. Sim, eu percebo, mas eu não. Mas, por exemplo, eu não trocava. Adoro. Mas não é que eu não gosto de Mortedo, mas por outros motivos, vir para aqui para mim foi difícil, não é? Por outros motivos completamente diferentes dos vossos, das vossas situações, mas que no fundo acabam por se coincidir. Porquê? Por ser um meio pequeno, Sim. não é? Sim. Mas não, apesar de tudo, Mortedo até não é mau. Mas era isso. Eu acho que nós aqui sofremos com a situação de querer. Vou dar um exemplo. A minha mãe não acha muito correto irmos à televisão. Expor. A minha mãe, nem algumas pessoas não acham correto, mas só alguém se expor e levar isso de uma maneira bonita é que consegue mudar a mentalidade das pessoas. Pode demorar, pode. Eu sei, posso não conseguir, mas eu tentei. Tentámos. Abrir um caminho para alguém. Exatamente, tentámos. Abrir um caminho para Tentámos. outras pessoas, porque alguém tem que o fazer.
provavelmente as primeiras pessoas vai custar um bocadinho mais, né? Vão ter que passar por outros obstáculos de situações que não estavam previstas em lei, etc, etc. Se calhar outras pessoas que venham depois de vocês já não vão ter pelo menos tantos problemas, Exatamente, porque já sim, vocês sim, abriram sim, sim, caminho. sim, sim. E isso é muito bom e é de louvar, porque se calhar algumas pessoas também já tentaram e desistiram no meio do processo. Pois não sei. Nós na altura, quando fomos assumir, conhecemos Vários casais que eles nem sabiam. e depois pediam-nos conselhos. O que era giro era tipo pessoas muito mais velhas que nós Ainda hoje em dia, que jovens. tinham, e tudo. sim, que tinham este É. tipo de relação e pediam-nos conselhos. Eu sei que no Brasil existem dezenas de trisais e fazem, têm imensa projeção, têm imensas coisas e situações caricatas do dia a dia. Portanto, é quase como se. Exato, pronto. Agora o casamento já não é, mas já foi. Mas já foi. Não, já não é. Não, mas já foi. Já foi. Nós fomos casar um grande amigo nosso que tu vais conhecer no casamento, que é o Mauro. E eu fui o único, como fotógrafo, que pude assistir ao casamento no civil. Porque não, por causa do Covid e etc, não deixaram entrar, não é ninguém. E a determinada altura há lá um parágrafo muito rígido e muito específico. Não sei se ela me conhecia, porque ela falou aquilo com uma força que não falou o resto. Que era crime, que ia contra a Constituição. Ela depois argumentou aquilo de o Mauro só olhava assim para mim e pensava assim, e eu pensei, o Décio vai falar, mas eu estava no casamento deles, não tinha esse direito. Se calhar fosse noutro sítio, tinha questionado ali uma série de coisas, não é? Mas está muito vincado na lei a situação de tu não poderes ser livre. É a bigamia. Só isso, não seres livre, mas que não passa daí. E no fundo, resume-se tudo a isso, Sim, não é? sim, sim. É uma liberdade que até nós, enquanto todos apregoamos no nosso dia a dia, não é? Que é o direito de ser livre, mas depois não podes ser totalmente Na livre prática não para funciona. viver da forma que tu queres e que és feliz. Não Não é? funciona Isso, assim. isso até, acaba por ser até contraditório. Não, mas isso tem lá algum jeito. Mas quem é que interessa? Não tem jeito. Não tem, Quem é, que tipo, interessa? como é que Ninguém vai vai? viver a vossa É. vida. E como é que vai, por exemplo, o Parlamento perderem e gastarem os nossos euros um casamento gay, por exemplo? Como é que é uma não questão? Para mim é Percebes? uma não questão. É uma não sim. questão, definitivamente. Concordes ou não concordes, é uma não questão. As pessoas têm o direito de se fazerem o que querem, percebes? Simples. E pronto, as coisas passam muito por aí. Nós queremos, a nossa próxima luta é tentarmos mudar a Constituição. Se conseguimos ou não, não sabemos, mas que tentamos. Eu acho que sim. As lutas têm que ser começadas de alguma forma. Sim. Têm que partir por alguém, por iniciativa de alguém. Normalmente partem sempre por quem está dentro das situações, porque são as pessoas que melhor conhecem a realidade que vivem. Sim. Para mim, isso é uma coisa que, assim como o casamento entre duas pessoas do mesmo género, é uma coisa que nem sequer deveria ser questionada, sim, sabes? sim. Tem que existir legislação, ok, tem que existir legislação, tem que existir um controle, mas ninguém tem que viver a vida das outras pessoas, ninguém Sim. tem que apontar o dedo às outras pessoas. E é só isso, é deixar viver as pessoas da forma que elas querem e são felizes, sem Sim, porque problemas. aqui a nós, por exemplo, não nos preocupa a situação religiosa, porque nenhum de nós acredita em Deus. A lei, eu já não acredito quase da mesma forma que não acredito em Deus, portanto, a justiça e a forma como estamos a ser governados, mas seria mais de conseguirmos mudar a Constituição, porque, por exemplo, imagina, a Catarina teria um filho. Eu e ela vamos de carro e por uma infelicidade perdemos a nossa vida. A Eliana não tem direito sobre o nosso filho, que é dos 3. Percebes o que eu quero dizer? E a mesma coisa ao contrário, a Eliana tem um filho. Exato. E invertemos os processos. E isso é grave. Isso é muito grave, percebes? É mesmo. E só Eu não tinha noção, eu não tinha mais noção por aqui. disso, não tinha noção. Ok, nunca tinha pensado nas coisas dessa perspectiva. E lá está, são as pessoas que vivem as situações e que estão dentro das situações que têm que alertar toda uma sociedade e todas as pessoas. Vocês têm um papel importantíssimo aí também, que é o de alertar e abrir a mente das pessoas. E não estou a falar de pessoas, não é, da idade dos nossos pais, estou a falar de pessoas da minha idade, de mais futuro, sim, jovens, que é o das pessoas futuro. que vêm do futuro, para que elas próprias
possam ver isto como... Eu acredito que as novas gerações já vão ver as coisas de uma outra forma, sinceramente, porque a geração dos meus afilhados, dos miúdos que têm agora 15, 16 anos, encaram, por exemplo, a homossexualidade com uma leveza muito maior do que as pessoas mais velhas, e isso para mim é maravilhoso, sabes? Não olham com olho de preconceito, para eles é perfeitamente normal. Sim. E eu acredito muito que as gerações futuras também vão ver trisais e relacionamentos a três, ou como for, de uma forma natural como ela deve ser, sabes? Mas cabe muito às pessoas de hoje também abrirem esses caminhos para que as coisas no futuro se processem dessa forma também. Vocês têm um papel muito importante, eu acredito nisso, vocês têm um papel muito importante nessa abertura de caminhos para que as coisas corram de outra forma. E é admirável. Porque é preciso também ser resistente e ter uma capacidade de resiliência e de persistência para não desistir ao mínimo obstáculo, que eu acredito que sejam Nós temos muitos. Nós temos todos os dias. Eu acredito que sejam muitos. Podes não achar e se calhar nem perceber, mas nós já sofremos muito preconceito da parte homossexual. A própria sigla, a comunidade a comunidade LGBT foi a que mais nos atacou. A sério? Sim. Nas redes sociais. Sim. Por estranho Porque que assim, pareça. felizmente, pessoalmente, recebemos muito carinho. Sim, sempre. Quando fomos assumir, Sempre. pararmos no Intermarché, aqui, foi sempre muito carinho. Mas nas redes sociais, atrás de uma tela, as pessoas São todos têm a corajosos. liberdade Mas toda, são né? muito maldosas mesmo. E quando fomos parar para analisar mais eu desse, porque ela, pronto, não queria, Ela fica estressada. Eu não gosto eram de ver mais essas coisas. pessoas assim da comunidade, transexuais, homossexuais, que atacaram-nos mais. Foram dessa comunidade que supostamente devem abranger e acolher as pessoas por serem diferentes, que não é diferente, que mais atacaram. É verdade. Infelizmente foi isso É que verdade. aconteceu. É incrível. Diziam que era o fim do mundo, nós éramos o princípio do fim do mundo. E não só, e que tinham voltado aos tempos antigos, Sim. porque a mulher, porque supostamente para as pessoas, eu e a Helena não decidimos amar uma à outra. Ele é que nos obriga a amar uma à outra. Há pessoas Então pensam que voltámos atrás no tempo e que as mulheres estão perdidas. Basicamente foi isto. É isso mesmo. Ai, eu estou aqui boquiaberta, que eu nem sei o que é dizer. Eu vivi em Por- prisão. de Nós tão- fizemos agora um vídeo para o YouTube que ainda não saiu, que era nós respondermos, ou então, não era responder, era reagir a alguns comentários negativos. Só que quando fomos fazer esse vídeo foi tarde demais, porque houve um senhor, nós temos um vídeo que viralizou a responder a perguntas das pessoas. Ele tem não sei quantos mil visualizações, muito mesmo. Ainda hoje a gente recebe notificações de comentários e gostos. E houve um senhor que fez a minutagem, ele era pastor, a minutagem do vídeo, a dizer Foi à isto, Bíblia aqui era buscar pecado, tudo aqui é que pecado, eram- aqui era pecado. Pontos do género, capítulo não sei o quê, de apóstolo não sei das quantas, não sei, aos Coríntios, não sei das quantas. 2 horas Fala a sério. a picar tudo, a dizer, deste minuto a este minuto é pecado, porque não sei o que. Depois ele removeu, que Ele nesse vídeo era removeu, mas giro. nós íamos responder. Era muito giro. Tens mais alguma pergunta? Não, já fiz tantas, entretanto já fiz mais do que duas até. Mas podes fazer se tu quiseres, Não, acho que assim de repente não já fiz várias perguntas, não é? Eu não vos conhecia e é muito interessante perceber que pelos olhos das outras pessoas é fácil criar julgamentos, não é? Pronto, isso não aconteceu comigo porque eu não conheço aqui ninguém. Porque eu não conheço aqui ninguém, mas é um bocadinho, parte muito daí, não é? Pelos olhos das outras pessoas facilmente nós criamos julgamentos, e conhecendo-vos, porque não vos conhecia na prática, não é? Sim, nunca tínhamos falado. É muito interessante perceber que vocês são super acolhedores. Agradeço muito o convite, que além de serem acolhedores, sabem receber as pessoas com carinho e com algum cuidado, sem serem demasiado intrusos, vamos dizer assim, não é? Sempre com o máximo de respeito,
E foi um prazer estar aqui com vocês, conhecer-vos aos três. Também foi um prazer imenso, nossa E parte. dizer que de facto vocês são maravilhosos e é de respeitar o vosso trabalho aqui e tudo aquilo que vocês são enquanto pessoas e enquanto profissionais, e do pouco que sei de ti, que eu já percebi, eu gosto muito de pessoas autodidatas e eu já percebi que tu és um autodidata e isso é de tirar o chapéu. Eu costumo dizer que sou ignorante por conta própria. Mais vale ser um ignorante por conta própria do que um inteligente com muitos estudos que não... Sim. Pegando, não faz nada. Não faz nada. Não? Olha, nós vamos entrar aqui num momento que é tensão em 5 minutos, é isso, não é? Tensão em 5 minutos. É porque eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. E isto é perguntas rápidas. Já viste o deles, portanto é basicamente a mesma coisa. Portanto é o que vier à cabeça, responde. Ok. O que menos gostas em ti? Sou teimosa. Ok? Sou casmurra. Se pudesse visitar qualquer local no mundo, onde é que irias e porquê? Índia. Porquê? Pela mística. Ok? Uma coisa que te fez, a última coisa que te fez chorar? Agora? Há pouco. Sim, falaste do padrinho. Sim. Se pudesses voltar no tempo, o que mudarias? Nada. Engraçado que foi a questão da última entrevistada. Eu não vou morrer sem? Não vou morrer sem dizer a todas as pessoas que amo que as amo. Eu acho isso muito importante, sabes? Muito, muito importante. Quanto tempo demoras para ficar pronta para sair de casa? Muito tempo. É? Tipo quanto? 1 hora. Boa. Último lugar que tu visitaste? Último local? O lugar que visitaste? Sim, local. Sim. Lugar fora de Portugal? Não Não, interessa. Portugal. Sim. Em Portugal, não sei. Almoliga, espera aí. Ok. Comida favorita? Comida favorita, bacalhau à Brás. Comida que não gostas? Espargos. Ok. O que é que são espargos? Não, não são espargos, desculpa, é esparregado. Esparregado. Esparregado não gosto. Sim, Já sei. agora enganei. Espargos eu gosto. Esparregado é que não. A última música que te lembras de ter ouvido? Última música. Sim. I am Woman, acho eu. Ok. Ouvi há bocado. Viva perder, o que é que costumas perder com frequência? Chaves. Uma frase que te diz muito. Se amor espalha amor. Boa. Último espetáculo que tu foste? Não me lembro. Teatro. Fui ver teatro, mas não me recordo o nome da peça. Ok. Última vez que ficaste estressada? Todos os dias. Uma música que a palavra amor te vem à cabeça? Não sei. Palavra amor? Sim, que tenha a palavra amor. Ou que fale de amor, pronto. Para facilitar. Sei lá, de repente não me lembro de nenhuma. Ok. Alguém teve um pedido de desculpa? Não. Ok. A pergunta que eu acho mais bonita que está aqui. Algo que é feio, mas tu achas bonito? Que é feio, mas que eu acho bonito. O meu nariz. Ok. Uma frase que a tua mãe sempre te falava ou fala? Tens as lágrimas perto dos olhos. Ok. Eu sou uma palavra que defina? Eu sou... Sim. uma palavra que me defina. Eu sou empenhada. Um livro? Essencialismo. Um filme? Comer, orar e amar. Comer, orar e amar? Nunca ouvi falar. Uma meta a cumprir de qualquer forma, este ano? Este ano... lançar a Musa com pelo menos 2 cursos para empresárias e mulheres empreendedoras. Ok. Queria ser? Senão... Eu queria ser astronauta quando era miúda. Que giro. Queria ter? Não. Ok. Uma pessoa que tu gostarias de conhecer pessoalmente? Pode já ter falecido. Não. Não queria pôr pessoas famosas. Mas assim de repente não me lembro de ninguém. Ninguém que eu queira mesmo. Ok. Só se for o senhor da... O senhor da Delta. Como é que ele se chama? Agora não me lembro do nome. Agora não me recordo do nome. Mas é o senhor que criou a Delta. Ok.
Na noite passada... que Rui fizeste? Naveiro. Ok. O que fizeste na noite passada? Na noite passada trabalhei. Trabalhei e depois dormi. Ok. Se fosses homem por um dia, o que é que farias? Xixi de pé. Ok. Mas sabes que isso é possível já. No AliExpress isso já é possível. Mas não é a mesma coisa, pá. Sim, Não há de ser a mesma não podes coisa. pegar nada. Sim, eu percebo. Poderia ficar horas já? Poderia ficar horas a dançar. Gostas de dançar? Uhum. Sabes que a Catarina é bailarina. Já sei. Ok. Morro de medo de... Morrer. Olha, ela podia participar na dança do nosso casamento. Não, eu gosto de dançar, mas... Macarena, é sério. Então vais dançar essa música connosco. Morro de medo de, já disseste? Já disseste morro de medo de, não já? Morro de medo de morrer. Ok. Daria tudo para... Para viver muitos anos, mas com saúde. Se for para ficar demente, não quero. Uma pessoa que tu admiras. Uma pessoa que pode já ter falecido. Pode. Uma pessoa, o meu padrinho. 4 palavras importantes para ti. Amor. Sim. Solidariedade. União. E respeito. Ok. Se pudesses mandar uma mensagem como representante da Musa lá para casa para uma mulher que acha que é um lixo, o que é que tu lhe dirias? Ou que não, eu refaço a pergunta. Que o marido a fez pensar, ou o companheiro, ou quem está com ela a fez pensar que é um lixo, o que é que tu lhe dirias? Ou o que é que... Não, ainda refaço a pergunta de outra forma. O que é que dirias a esse companheiro e depois o que é que lhe dirias a ela? Primeiro diria que ele não merece o chão que pisa. Ok. Segundo, diria que todas nós temos as nossas próprias histórias. E todas nós atravessamos fases menos boas. E por isso a Musa serve exatamente para mulheres que querem criar novas histórias para elas. Boa. Olha, Su, muito obrigado. Devo dizer que tens um cachorro muito fotogénico. Oh, não falei do Benji. Estamos a falar agora. Tens um cachorro muito fotogénico. Ela disse que queria que a bebê e o beijo. Sim, o Benji precisa de uma namorada. Mas não... Ele é um menino? É. Ah, não. A Maria não pode ter relações sexuais. Qual bebê? Esta? Com esta está tudo bem. Agora a Maria é que não pode ser. Porque a Maria, coitadinha, se ela tem filhos, ela é um filho a não ter filhos, não pode ser. Não, o Benji tem 3 anos, pá, ainda é virgem. Que giro. Preciso resolver esta situação que ele está a ficar doidão. Mas está. Olha, quero-te agradecer imenso. Quero-te dar os parabéns pela coragem porque estás numa aldeia e estás a construir alguma coisa também de início e pelas fotos, pelo teu talento que tu tens para mostrar a tua alma, é só isso. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada eu pelo convite, pelo vosso convite, pela vossa disponibilidade, pelo vosso carinho também. E foi um gosto estar aqui, conhecer-vos e também conhecer um bocadinho da vossa história. Obrigada por me permitirem trazer também a Musa aqui. E foi um prazer. Muito obrigado. Obrigada.